Menos grana para contratar no meio do ano. O Flamengo vai passar sufoco para contratações? Eu trouxe ontem no vídeo que serão 4. Mas menos grana vai dar para contratar esses 4? Será coincidência o que pode estar acontecendo este ano? Decisão tomada no Flamengo. E 2 jogadores vêm às redes sociais pedir desculpas. Contratação de Jorginho, se for definida, se for confirmada, pode mudar a postura do Flamengo no mercado da bola. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Wesley e Léo Pereira vieram às redes sociais pedirem desculpas, por motivos diferentes, mas vieram pedir desculpas. O Léo Pereira, pelo pênalti infantil que ele cometeu, o erro infantil que ele teve no jogo contra o Central Córdoba. Como o zagueiro vai com o braço aberto. Então ele veio pedir desculpas. E o outro, o Wesley, que após o jogo contra o Central Córdoba, um torcedor rubro-negro fez um post detonando o Wesley e aí marcou o atleta. Chegou até o atleta e o atleta respondeu. De cabeça quente, falou as merdas e tudo mais. E aí também veio a rede social pedir desculpas. Vai apagar o que foi feito quarta-feira? Não, não vai apagar. Está na memória do rubro-negro. A soberba, a arrogância que o Flamengo, tanto a comissão técnica quanto os jogadores entraram para enfrentar o Central Córdoba. Falando no jogo, pessoas próximas às principais lideranças do grupo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Léo Pereira, o Alexandro, dizem que os jogadores ficaram incomodados com a cobrança da torcida. E que eles estão envergonhados pelo papelão que eles fizeram no jogo de quarta-feira. E que hoje, na reapresentação do Flamengo, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, já pode ter acontecido, vai ter uma reunião e os próprios jogadores vão fazer a cobrança entre si. E que eles querem que isso não volte a acontecer. Que querem voltar ao prumo, seguir aquela linha, aquele jeito de jogar bola que estava encantando todo mundo e voltar a dar alegrias à grande torcida. Como o Villani fala, a magnética torcida rubro-negra. Vamos esperar para a gente ver isso em campo. Essa demonstração já pode acontecer domingo contra o Grêmio. Como foi falado que o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, a próxima partida da Libertadores da América, antes dela, o Flamengo tem 3 jogos pelo Brasileiro. O Grêmio domingo, o Juventude no meio da semana, e no Juventude no dia 16 e o Vasco no dia 19. Depois, no dia 22, sobe um morro aí para jogar contra a LDU em Quito. Não é priorizar o Campeonato Brasileiro? Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar as 3 partidas. Porque, tecnicamente, os 3 clubes a qual o Flamengo irá enfrentar é inferior. Mas como o Jorge Jesus sempre falava, e meu pai que Deus o tenha lá em cima, você quer respeitar o seu adversário? Você quer mostrar que você é superior? Transforme isso em campo. Que é lá dentro das 4 linhas que isso faz acontecer. Se você vai jogar com um time inferior tecnicamente ao seu, se você pode ganhar de 3, 4, isso não é deboche contra o adversário. É respeito, porque você vai estar mostrando a sua superioridade. E o Jorge Jesus mesmo sempre cobrava isso dos jogadores.
está ganhando de 1, 2, 3, é para continuar. Se pode fazer o quarto, faz. Se pode fazer o quinto, faça. E assim vai sucessivamente. É assim que você demonstra respeito ao seu adversário. Se é que ele for inferior a você. E se estiver jogando bem mal do que você dentro de campo. É assim que você demonstra respeito. Não é achar que na hora que quiser vai ganhar. Bom, Flamengo tem aí Grêmio, Juventude e Vasco da Gama. Continuando na linha de raciocínio, o presidente BAP cobrou José Botto. Falou que ainda continua o planejamento. Vai priorizar o Campeonato Brasileiro? Vai, nada muda. Mas o Flamengo tem a obrigação de chegar pelo menos na semifinal do Campeonato da Libertadores da América. Que isso é o que está estipulado internamente. Internamente. E que o Botto tem que cobrar. Felipe Luiz não fala que o Flamengo tem o melhor elenco do sul-americano, do futebol sul-americano? Então tem que começar a cobrar. Igual eu falei, não é terra arrasada. O Felipe Luiz é o péssimo treinador? Não. Para mim, ele tem que continuar no Flamengo durante bons anos. Mas nada apaga as escolhas erradas, as decisões erradas, e ele mesmo assumiu na entrevista coletiva após o jogo contra o Central Córdoba. Será coincidência? Aonde foi mesmo a final da Libertadores de 2019? Alguém se lembra aí? Alguém se lembra? Não? Então vamos refrescar. O jogo seria em tal lugar? Não pôde. Seria em tal lugar? Não pôde. Seria em tal lugar? Não pôde. Acabou em Lima, no Peru, no Estádio Monumental. E sabe onde vai ser a final? Esse ano, no mesmo lugar que o Flamengo foi bicampeão da Libertadores, depois de 38 anos. Quer mais coincidência? Em 2019, na fase de grupos da Libertadores, com o Maracanã lotado, o Flamengo perdeu para o Peñarol de 1-0. Gabriel Barbosa foi expulso. O treinador ainda era o Abel Braga. O Flamengo só foi se classificar. Para a fase de mata-mata, para as oitavas, no último jogo, quando empatou em 0-0 contra o Peñarol no Uruguai. E para ter contornos de emoção, o lateral direito Pará foi expulso logo no primeiro tempo. Vitinho cansou de perder gol, o Flamengo cansou de perder gol naquele jogo e tudo mais. E aí no final, 0-0, o Flamengo conseguiu se classificar para a fase de mata-mata nas oitavas. Vamos para o terceiro jogo da Libertadores, dia 22 agora. O Flamengo perdeu no Maracanã. Naquela época de 2019, o Flamengo tinha perdido o terceiro jogo, que era o último jogo da fase de idas. Nas 3 primeiras rodadas da Libertadores da fase de grupo, faltando os jogos de volta. Outra coincidência, só que aí podemos dizer que nem tanto, mas outra coincidência. Na fase mata-mata, tivemos a estreia do Jorge Jesus na Libertadores da América. Perdemos de 2-0 contra o Emelec, quando o Jorge Jesus ainda não conhecia o elenco, colocou o Rafinha como atacante e fez aquela lambança toda. Todo mundo já dava como perdido, terra arrasada, já queriam mais ou menos pensar nesse português quase fora, porque se eu não me engano ele tinha perdido para o Bahia e tudo mais. No jogo da volta, passado algum tempo, alguns jogos, o Jorge Jesus conheceu o elenco. No Maracanã vencemos por 2-0, igualamos o placar, levamos para os pênaltis e aí classificamos para quartas de final.
Nas quartas, vencemos o Internacional por 2-0 no Maracanã e empatamos em 1-1 no Beira-Rio. Na semifinal, empatamos de 1-1 com o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e no Maracanã, aquele jogo emblemático que até hoje fica na cabeça de todo torcedor rubro-negro e marcado na história da Libertadores da América. 5-0 fora o atropelo. Na final, como eu falei, já antecipei aqui falando sobre isso, em Lima, no Peru, no Monumental, onde a final vai ser esse ano de novo, até os 40 minutos, se eu não me engano, 42 minutos, 1-0 River. Flamengo empata enquanto a torcida estava comemorando, chorando, aquela comoção toda, tudo mais. O Flamengo vai lá e faz o segundo. Gabriel Barbosa, quando ele ainda era jogador de futebol. O resto está na história, não precisa dizer mais nada. Bom, vamos mudar o assunto? Flamengo aí sem grana, menos grana para contratar. Que história é essa? Bom, eu já tinha trago no meu vídeo, alguns vídeos aqui para trás. Isso bem lá no, se eu não me engano, finalzinho de fevereiro, início de março. Mas aí agora voltaram a colocar isso aí, vamos explicar. O Flamengo não conta com o dinheiro da premiação e da participação pelo Super Mundial de Clubes. Tem muitos torcedores e tem muitos inscritos aqui do canal da minha cidade que me conhecem, que quando eu estou na rua aí, passando na rua para fazer o meu serviço, o meu trabalho mesmo, não só aqui do YouTube, no vídeo, me perguntando se o Flamengo vai continuar, vai receber esse dinheiro e vai ser usado para as contratações no meio do ano. Não. A FIFA demora em torno de 6 meses para pagar aos clubes. Então esse dinheiro, o Flamengo, inclusive no orçamento de 2025, que o IBAP estipula aí a chegar a 1,5 bilhão de reais, não consta o dinheiro da FIFA, da participação no Super Mundial e da projeção que o Flamengo fez. Qual é essa projeção? O Flamengo já tem garantido 15,21 milhões de dólares. Se ele fosse receber hoje, mas não vai, se fosse receber hoje, 89.580.000 reais. O BAP fez uma projeção que o Flamengo ganharia 2 jogos na fase de grupos e empataria 1, que seria com o Chelsea. Ganharia do Esperance e do, então, indeciso, que vai ser definido agora, dia 23, o León do México. O BAP fez essa projeção. A FIFA determinou, em caso de vitória na fase de grupos, por vitória ela vai pagar mais 2 milhões de dólares. O dólar hoje está 5,89. Então, se o Flamengo conseguir cumprir aquela projeção, o Flamengo receberia aí 23.560.000 reais, que daria por cada vitória 11.780.000 reais. E mais 5.890.000 reais. Se o clube passar, e aí com 2 vitórias e 1 empate, o Flamengo passaria para as oitavas de final. Quem passar para as oitavas de final vai receber da FIFA mais 7,5 milhões de dólares, que dá 44.175.000 reais. O Flamengo, com o valor que já tem garantido, que vai receber por participar, mais as 2 vitórias, 1 empate e mais as oitavas de final que ele calcula chegar, o Flamengo hoje, na cotação do dólar de hoje, o Flamengo receberia aí 163.205.000 reais.
esse dinheiro não vai entrar para o Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Na projeção melhor, esse dinheiro o Flamengo irá receber em dezembro. Mas normalmente a FIFA paga após 6 meses. Então esse dinheiro aqui, ao que tudo indica, vai entrar para o orçamento do Flamengo em 2026. E aí o Flamengo, se comprovar a projeção que o Flamengo está fazendo para o Super Mundial, para a sua participação no Super Mundial, vai ter 163 milhões de reais para contratar ano que vem. Beleza? Entenderam? Bom, e para a gente finalizar, Flamengo fechando realmente a contratação de Jorginho, como a imprensa inglesa já crava que ele será jogador, como muitos influencers do Brasil que cobrem o clube de regatas do Flamengo, mais os setoristas e tudo mais, se o Flamengo contratar o Jorginho, provavelmente o Flamengo não deve ir ao mercado buscar um substituto para Georgian de Arrascaeta. Mas como assim? Internamente, a situação é essa, que aí o Jorginho joga como volante, o Flamengo, com o Felipe Luiz e o José Boto, vão ter que definir aí. E ao que tudo indica, a situação já está definida. Vão adiantar Nico de la Cruz. E aí jogando por terra o pensamento do Felipe Luiz hoje. Que coerência tem essa situação? Porque o Felipe Luiz falou que não vê o De La Cruz jogando na mesma posição o Nico de la Cruz jogando na mesma posição do De Arrascaeta. Na seleção uruguaia, os dois disputam vaga na mesma posição, que é o setor de criação. O Felipe Luiz entende que o Nico entrega mais jogando ao lado do Pulgar. E agora, com a possível chegada do Jorginho, se ela for concretizada, o Nico de la Cruz será adiantado para jogar na posição do Arrascaeta? Não tem nexo. Não tem nexo. Mas internamente é isso que está sendo falado e é isso que está sendo pensado no Flamengo. Caso o Flamengo realmente confirme a contratação de Jorginho. Lembrando, o Flamengo vai em busca de 4 reforços, a princípio. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.